aulas de matemática do 8º ano, faremos correção de atividades sobre Teorema de Pitágoras. Essas atividades estão na página 241 do livro do 8º ano do Colégio Adventista. O primeiro exercício que faremos é o exercício número 13. Exercício 13. Em cada caso, determine a área do quadrado azul. Então, olha, eu vou desenhar aqui para vocês como que estão disponíveis esses quadrados. Na letra A, eu tenho um quadrado amarelo aqui, que tem 7 centímetros quadrados de área. Tenho um outro quadrado amarelo aqui, que tem 18 centímetros quadrados de área. E temos um quadrado azul. Assim, olha. Vamos ver se eu consigo desenhar ele bonitinho aqui para vocês. E quer descobrir a área dele, certo? Então é o seguinte. Eu preciso achar a área dele. Como que eu acho a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado, certo? Então, olha o que acontece. Se deu 7 centímetros quadrados aqui, quer dizer que o lado x vezes x é igual a 7, certo? Então, o que acontece? X ao quadrado é igual a 7, porque multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, certo? Então, x vai ser raiz de 7. Então, o lado deste triângulo é raiz de 7, tá? E desse outro aqui, vou chamar de y o lado dele, tá? O lado desse eu chamei de x e esse eu vou chamar de y. Então, vai ficar y vezes y, que deu 18, porque a área de um quadrado é o lado vezes lado. Se eu chamei o lado de y, vai ficar y vezes y. Então, y ao quadrado é igual a 18. O y, ou seja, o lado deste quadrado, é raiz de 18, certo? Vou chamar aqui de z, tá? Eu quero saber quanto vale z. Vamos descobrir? Se eu observar, nós temos aqui um ângulo reto, x e y são catetos e z é hipotenusa. Qual que é a fórmula de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos substituir as informações? Então, olha, quem que é hipotenusa? Z ao quadrado. Quem são os catetos? X e y. Então, é raiz de 7 e raiz de 18. Raiz de 7 ao quadrado mais raiz de 18 ao quadrado. Z ao quadrado é igual. Olha para cá para você lembrar dessa propriedade. Quando eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, eu posso simplificar o radical com o expoente. Então, ficou 7. Mais 18, simplifiquei radical com o expoente. Z ao quadrado é igual. 7 mais 18 são 25, certo? Então, o que acontece? Z é igual a raiz de 25, certo? Z vale 5. O lado desse quadrado, então, é 5 centímetros. Só que a pergunta é, qual a área desse quadrado azul? Esse quadrado é azul, esses dois são amarelos. A área de um quadrado é lado vezes lado. Então, a área do quadrado azul vai ser 5 vezes 5, que resultará em 25 centímetros quadrados. Dê uma olhadinha na letra A, veja se tem dúvidas, se tem perguntas. Tranquilo? Olha, antes de fazermos a letra B e a letra C, olha o que aconteceu aqui. Qual que foi a área? Foi o z ao quadrado. Ou seja, quando eu somar a área dos dois, eu somei 7 mais 18. Deu a área desse, não deu? Quanto é 7 mais 18? 25. Então, nas letras B e C, eu não preciso fazer todo esse processo. Como que eu vou encontrar a área do quadrado que está faltando? Olha, se eu tiver os dois catetos, eu somo os dois catetos.
Se eu tiver hipotenusa e um cateto, eu vou pegar a hipotenusa menos um dos catetos e o resultado será a área do outro quadrado. Podemos resolver assim? Vamos para a letra B? Vou apagar aqui para nós fazermos a B. Pode apagar? Vou apagar então. Exercício 13, da página 241, faremos agora a letra B. Qual é o desenho? Farei aqui para vocês. O desenho é o seguinte. Eu tenho aqui um quadrado azul, que é o quadrado que eu quero achar a área. Tenho aqui um quadrado laranja. E aqui eu tenho outro quadrado laranja claro. Quais são as informações que nós temos? Que aqui eu tenho um ângulo reto, que este quadrado tem 35 metros quadrados de área e que esse quadrado tem 23 metros quadrados de área, certo? Então, o que acontece? Eu tenho que achar a área desse aqui. Olha, esse lado é hipotenusa, o lado do quadrado tem 35 metros quadrados de área é hipotenusa, o que tem 23 metros quadrados de área é o cateto e o outro que eu quero achar também é o cateto, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar Pitágoras. O que nós temos em Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, não é isso? Antes de aplicarmos Pitágoras, vamos ver o que nós aprendemos na letra A, que se eu tenho a área do lado da figura que forma a hipotenusa e um dos catetos, a área desse vai ser a diferença desses dois valores, vai ser 35 menos 23. 35 menos 23 resulta em 12. Vamos fazer no processo longo só para conferir se é isso mesmo? Olha só, a área desse quadrado seria x vezes x, se eu chamar o lado de x, óbvio. X vezes x é igual a 23 metros quadrados. X vezes x é x ao quadrado, que é igual a 23. Então, x seria raiz de 23, certo? Isso seria um dos catetos. Vamos pôr aqui? Raiz de 23 ao quadrado. Agora, vamos achar a hipotenusa. Olha o que acontece na hipotenusa. Suponhamos que eu chamei o lado de y desse quadrado. A área de um quadrado é y vezes y. Y vezes y é igual a 35. Então, olha, y ao quadrado é igual a 35. Y seria a raiz de 35. Só que aqui é hipotenusa. Volta aqui. Então, vai ficar a raiz de 35 elevado ao quadrado. Mais o cateto que eu quero descobrir, que eu não sei, certo? Se eu chamar o lado de z, seria z ao quadrado. Então, vamos lá. Se eu tenho uma raiz elevada a um expoente igual ao seu índice, eu posso cancelar esse índice com essa potência. Então, aqui daria 35. A mesma coisa aqui, raiz quadrada tem índice 2 elevado ao quadrado, fica só o 23, mais z ao quadrado. Passa esse número para lá. 35 menos 23 é igual a z ao quadrado. 35 menos 23 vai resultar em 12, certo? Então, vai ser 12 é igual a z ao quadrado. Então, z seria a raiz de 12. Esse raiz de 12 é o lado desse quadradinho azul que eu quero achar a área. Qual que é a fórmula de área do quadrado? É o lado vezes lado. Se o lado é raiz de 12, vai ficar raiz de 12 vezes raiz de 12. Quando eu multiplico raízes de mesmo índice, conservo o radical e multiplica 12 vezes 12. O que é 12 vezes 12? É 12 ao quadrado, então fica raiz de 12 ao quadrado. Quando o índice da raiz é igual ao expoente que está aqui dentro, eu posso simplificar. Então, a área desse quadrado é igual a 12 metros quadrados. E está pronto a letra B. Dê uma olhadinha na letra B do 13 e veja se tem dúvidas ou perguntas. Tudo certo por aí? Tudo entendido? Posso apagar para fazermos a letra C? Vou apagar então.
página 241, exercício 13, letra C. Na letra C, o que nós temos? Nós temos a seguinte figura. Eu tenho um quadrado rosa aqui. O quadrado azul pequenininho está aqui. E tem um outro quadrado rosa escuro aqui, olha. Quais são as informações que nós temos? Que aqui está um ângulo reto. Então, esse lado são catetos. Esse lado é hipotenusa. Então, aqui tem uma área de 35 milímetros quadrados. Este tem uma área de 15 milímetros quadrados. Quer saber a área deste outro? Agora eu vou fazer pelo processo rápido. Analisa, aqui eu tenho hipotenusa, aqui eu tenho catetos. Qual vai ser a área do menorzinho? Vai ser a diferença da hipotenusa menos a diferença do cateto, ou seja, essa área menos essa área vai resultar a área do quadrinho menor. Então, vai ser 35 menos 15, que resultará em 20 milímetros quadrados. Este eu fiz pelo processo rápido, porque na letra A e na letra B já expliquei pelo processo longo, provando que eu posso fazer esse tipo de cálculo que estará correto. Sobre o exercício 13, vocês têm alguma pergunta? Sem dúvidas? Posso apagar para fazermos o 16? Então, vou apagar. Faremos agora o exercício 16 da página 241. O que temos no 16? Vamos ler? Use o teorema de Pitágoras para calcular x em cada caso. Então, o primeiro caso é a letra A, é esse triângulo rosa. Nesse triângulo, nós temos o seguinte, o desenho é assim, olha. Certo? Aqui está o ângulo reto. Os catetos medem 12 e 16. E a hipotenusa eu tenho que descobrir. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto e os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Qual que é a forma do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos substituir os valores? Então, x é hipotenusa, 16 é cateto e o 12 também é cateto. Então, a hipotenusa é x ao quadrado, que é igual aos catetos, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. X ao quadrado é igual. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que são 256. X ao quadrado é igual. 256 mais 144 resulta em 400. O quadrado, ao mudar de lado, vai em forma de raiz. Então, x é igual a raiz de 400. A raiz de 400 é 20. Ou seja, a hipotenusa aqui vale 20. Não tem unidade de medida, então só colocamos x igual a 20. Perguntas sobre a letra A? Dúvidas? Sem dúvidas? Então vamos para a letra B. Na letra B, nós temos um triângulo laranja com este desenho aqui, ó. O ângulo reto está aqui. Os lados que formam o ângulo reto são os catetos. Este mede 12 e esse eu quero descobrir que é o x. E o lado oposto ao ângulo reto, que é o maior lado do triângulo retângulo, é a hipotenusa, que mede 15. Certo? Então, 15 é a hipotenusa, x e 12 são catetos. Qual que é a fórmula do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos substituir as informações? Quem que é a hipotenusa? 15. Então, vai ficar 15 ao quadrado. Quem são os catetos? X e 12. X ao quadrado mais 12 ao quadrado. Façamos os cálculos. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. Que é igual a x ao quadrado mais 12 vezes 12, que são 144.
Vou passar esse 144 para lá e vai mudar o sinal. Ficará 225 menos 144, que é igual a x ao quadrado. 225 menos 144 são 81. 81 é igual a x ao quadrado. Esse quadrado muda de lado em forma de raiz, então a raiz de 81 será o valor de x. A raiz de 81 é 9. Portanto, na letra B, este cateto, ou seja, o x, vale 9. Tudo certo? Entendido? Perguntas? Posso apagar a letra A para fazermos a C? Letra C, nós temos um retângulo dividido ao meio. Vou desenhar aqui para vocês verem. Nós temos o seguinte retângulo. Certo? Aqui é ângulo reto, porque o retângulo tem 4 ângulos retos. E ele está dividido pela sua diagonal. A diagonal dele é x, certo? E eu tenho que esse lado é de 6 e esse é 8. Se eu olhar esse ou esse, nós vemos que eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu posso calcular pela fórmula do teorema de Pitágoras. Os lados que formam o ângulo reto são os catetos. E a diagonal aqui será a hipotenusa, porque está oposta ao ângulo reto. Então, a fórmula do teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem que é a hipotenusa? X. X ao quadrado. Quem são os catetos? 8 e 6. Por isso fica 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64, mais 6 vezes 6, que são 36. X ao quadrado é igual a 64 mais 36 são 100. X é igual ao quadrado, vai para lá em forma de raiz. Raiz de 100, que resulta em 10. X, então, aqui vale 10. A diagonal deste retângulo é 10. Ou a hipotenusa do triângulo retângulo vale 10. E, por fim, faremos a letra D, que é a diagonal de um quadrado. Diagonal não, o lado de um quadrado. Não é quadrado, é um falso quadrado. O desenho aparenta ser, mas quando calculamos não é. Vou desenhar aqui para vocês verem. Na letra D, nós temos uma figura assim, olha. Ela parece um quadrado, mas não é. Em que esse lado mede 3, esse lado x e a diagonal é 5. Aqui são ângulos retos, certo? Então, se eu observar este triângulo aqui, eu tenho 3 e x como catetos, porque eles formam o ângulo reto, e o 5 é a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo reto. Aplicando o teorema de Pitágoras, teremos o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem que é hipotenusa? 5. 5 ao quadrado. Quem são os catetos? 3 e x. Então, 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que são 25. É igual, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que são 9, mais x ao quadrado. Esse 9 muda de lado, então teremos no primeiro membro 25 menos 9, que é igual a x ao quadrado. 25 menos 9 são 16, que é igual a x ao quadrado. O quadrado muda de lado, vai em forma de raiz, então é raiz de 16, que é igual a x. A raiz de 16 é 4, portanto, nesse exercício, x é igual a 4. Viram que aqui é 3, aqui é 4, então não é um quadrado, essa figura é um retângulo. Alguma dúvida sobre o exercício 16? Alguma consideração a fazer? Se não tem dúvidas ou considerações, encerramos a correção por aqui.